Novos eventos reveladores surgiram nos Estados Unidos que pode comprometer a administração atual de Joe Biden e de Kamala Harris, que segue agora na disputa para a presidência da Casa Branca, junto aí contra, é claro, Donald Trump, e que em 5 de novembro deste ano vamos conhecer o novo presidente dos Estados Unidos. Acontece que recentemente Mark Zuckerberg revelou, jogou a público a caixa da censura promovida pela administração Biden-Harris, que solicitava para a plataforma Facebook, para a empresa Facebook, silenciar opositores, silenciar cidadãos americanos que questionavam algumas determinações, ações do governo contra a pandemia da Covid. E, inclusive, colocavam ali tarjas de desinformação e até mesmo excluíam contas permanentemente ou suspendiam de forma temporária. Mas a nova e reveladora informação que foi emitida pelo inspetor-geral dos Estados Unidos, responsável pela reconstrução do Afeganistão, mostrou que o Departamento de Estado americano, na atual administração de Joe Biden e Kamala Harris, repassou mais de 230 milhões de dólares para os terroristas do Talibã no Afeganistão desde 2011. Isso mesmo, você não ouviu errado. O governo americano repassou mais de 230 milhões de dólares. Para ser mais exato aqui, essa quantia chega a 239 milhões de dólares para o Talibã. E quem é esse grupo terrorista? Quem que é o Talibã que subiu ao poder em 2021 após uma falha, após os Estados Unidos perderem essa guerra, perderem o Afeganistão para os verdadeiros afegãos civis e assim os talibaneses, assim os terroristas, decretarem um emirado islâmico em todo o país, derrubando então a República Islâmica do Afeganistão. Tratam-se de tribos, tratam-se de povos tribais que formaram esse grupo chamado Talibã através da união dos mujahidins, os afegãos mujahidins, que é uma etnia, são tribos que formaram o grupo Talibã e que se auto-intitularam como os resistentes da invasão e da permanência dos soviéticos entre 1979 a 1989. E logo após o fim da União Soviética, eles se tornaram ainda mais presentes e eles batalharam de forma muito eficaz e com apoio da CIA e também do Serviço Secreto do Paquistão, receberam diversos financiamentos, treinamentos e que eles cresceram de uma forma que eles formaram esse grupo que passaram a ser então reconhecidamente como um grupo terrorista anti-americano que dominou ainda na década de 1990 a capital Cabul, conseguindo chegar ao poder no Afeganistão. E então o grupo Talibã foi formado pelos Pashtun, que são considerados estudantes do Talibã, que teve também sua origem lá na região do Paquistão e assim foi crescendo seus ramos para dentro do Afeganistão, formando ali outras tribos, formando grupos, crescendo junto com os mujahidins e assim constituíram, com a ajuda da CIA, com a ajuda do Serviço Paquistanês de Inteligência, formaram o grupo Talibã para lutar contra os rebeldes da região e lutar ali contra os soviéticos da região do Afeganistão. E por serem tribais, essa etnia muito forte, que estavam praticamente em todos os lugares do Afeganistão, conheciam esconderijos, se infiltravam em montanhas, surgiu ali praticamente uma grande dificuldade para os próprios soviéticos e posteriormente a invasão em 2001 pelos americanos e aliados também conferiram muita resistência contra as tropas ocidentais. Não foi à toa que eles promoviam muitas emboscadas, muitos conflitos em áreas altas, fazendo ali uma emboscada para as tropas americanas que permaneciam em estradas abertas, campos abertos, e assim não dava muito certo para as tropas ocidentais,
que entravam nessa enrascada, entravam nesse conflito corpo a corpo e perdiam ali blindados, perdiam colunas de blindados, colunas de infantaria. E os americanos então retraíram e buscaram uma nova estratégia para enfrentar esses talibaneses, que foram uns grandes aplicadores da estratégia das armas do tipo IED, que são dispositivos explosivos improvisados, que eles colocavam nas estradas, colocavam nos caminhos das tropas americanas e de aliados, e logo após essas tropas, quando passavam nessas áreas conflagradas de minas ali de IEDs, explodiam, resultando em muitas baixas, e assim a permanência, a resistência dos mujahidins, dos talibaneses, nas áreas conflagradas do Afeganistão. E então, em fevereiro de 2020, Joe Biden se aproximou ali dos líderes do Talibã através da intermediação de árabes, conseguiram formar um acordo, só que nesse acordo enfraqueceu as forças nacionais, as forças armadas do Afeganistão que recebiam ajuda dos Estados Unidos. Então eles passaram a não receber tantos incentivos financeiros, baixo treinamento, e os americanos pararam de bombardear algumas tribos, algumas regiões que haviam ali sido colocadas como postos de comando, postos de controle, até mesmo de lançamentos e de organização dos terroristas do Talibã. Então, quando você para de assumir uma responsabilidade de reduzir essas investidas inimigas, o inimigo ele foi crescendo. Então, em maio de 2021, o Talibã estava chegando muito próximo da capital Cabul, já dominando toda a periferia norte e também oeste da capital, e os americanos recebendo diversas informações dos aliados e dos próprios afegãos, foram traçando estratégias que chegou num ponto que eles não tinham como permanecer mais na região, porque o Talibã já estava chegando com tudo para dominar o governo novamente do Afeganistão, que em 96 eles conseguiram chegar ao poder, e aí em 2021 eles novamente ascenderam ao poder e dominaram a capital e derrubaram o governo de Ashraf Ghani. Com isso, vocês têm, claro, uma certa incerteza sobre o gerenciamento de Joe Biden, de seus altos escalões militares, como Mark Milley, um dos grandes traidores de Donald Trump, e que permaneceu no poder, no alto comando das Forças Armadas, que planejaram uma péssima estrutura de retirada das tropas americanas e deixaram o governo Afeganistão nas mãos, as tropas afegãs nas mãos, incluindo aqueles apoiadores dos americanos, simpatizantes, que delatavam os talibãs, delatavam os inimigos americanos da região, foram deixados de lado. E quando o Talibã assumiu o poder, o que eles fizeram? Caçaram um por um desses delatores que eles consideravam como traidores do Afeganistão, traidores do Emirado Islâmico, que foi fundado logo após a derrubada da República Islâmica. E com isso, os americanos, com pouco tempo ali de mobilização, deixaram ali bilhões, mais de 7 bilhões de dólares em equipamentos como Humvees, helicópteros UH-60, Black Hawk, outros blindados, aeronaves, diversos outros dispositivos usados por forças de operações especiais. E assim, os grupos do Talibã, eles dominaram toda essa região e eles criaram alguns setores dentro do governo do Talibã que foram utilizados posteriormente para conseguir dinheiro dos próprios americanos. Mas como assim? Essa nova denúncia, esse novo relatório, que não é novo, mas agora está tendo ali diversas outras denúncias aparecendo, inclusive diversas outras informações surgindo que mostram realmente que o Departamento de Estado americano, chefiado hoje por Antony Blinken e quem é seu chefe, Biden e Harris, financiou em mais de 230 milhões de dólares organizações que eles diziam sem fins lucrativos do
Afeganistão, que trabalhava em prol de questões humanitárias, direitos humanos. No entanto, os americanos eles estavam contribuindo diretamente com os terroristas do Talibã, porque esse dinheiro não tinha fim, não tinha direção. Por exemplo, se você está doando um dinheiro, no caso o Departamento de Estado está doando esse dinheiro, ele quer saber para onde está indo esse dinheiro. No caso dessas organizações fantoches laranjas do Talibã, não tinha um destino certo desse dinheiro. Então, quando esse dinheiro entrava nessas organizações afegãs, essas organizações do Talibã, não tinha um direcionamento, por exemplo, para combater a fome, para combater ou ajudar entidades de crianças passando necessidade, não tinha um destino final. Não se sabia ao certo para onde esse dinheiro estava sendo direcionado. Então, eles foram levantando maiores informações e chegaram ali num consenso, num resultado final de que esse dinheiro estava indo diretamente para os líderes do Talibã que estavam comprando armas, que estavam comprando equipamentos no mercado negro, financiando o conserto dos blindados e dos equipamentos deixado pelos americanos. E assim eles foram crescendo ainda mais e sendo financiados pelos americanos desde 2021, chegando a 239 milhões de dólares. Então, a administração Joe Biden e Kamala Harris tem o seu nome e suas mãos cobertas de sangue e são os responsáveis hoje por diversos crimes humanitários e contra os direitos humanos que estão acontecendo atualmente no Afeganistão por parte dos terroristas do Talibã, que não aceitam minoria, não aceitam mulheres, não aceitam mulheres em repartições públicas, em outros tipos de atividades, e privaram pessoas, inclusive empresas privadas, de terem, por exemplo, uma fachada colorida ou de frequentarem alguns tipos de estabelecimentos específicos, e esses estabelecimentos foram fechados, e assim o direito humano e as leis dentro do Afeganistão foram completamente mudados, foram completamente reformulados para um califado islâmico aos moldes desses terroristas radicais do Talibã. Espero que tenham gostado de mais uma análise a respeito dessa sujeira acontecendo na administração Biden envolvendo os terroristas do Talibã. Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever e, é claro, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.